Olá pessoal, bem-vindos à sessão de exercícios, do curso de Fundamentos de Física 2, especificamente sobre o assunto de termodinâmica, o início de termodinâmica, ou seja, escalas termométricas, termômetros e o efeito de dilatação térmica. Bom, a questão que vocês viram no slide anterior, ela trata de um termômetro muito particular, que é o termômetro a gás a volume constante. Um termômetro que pode ser fabricado, entretanto, é necessário um processo de calibração. E a calibração desse termômetro é realizada utilizando uma célula muito específica, chamada de célula do ponto triplo da água. Então, basicamente, uma célula que reproduz uma condição termodinâmica em que a água está presente ali em 3 fases, sólido, líquido e vapor. Bom, nós vimos no modelo teórico, na parte teórica, na realidade da disciplina, que para um termômetro como esse, a temperatura de qualquer sistema obtido com esse termômetro pode ser obtida através de uma razão aqui entre a temperatura no ponto triplo, dividido pela pressão do bulbo do termômetro quando está em contato com a célula do ponto triplo, e aqui é a pressão lida pelo manômetro interno a esse termômetro a gás a volume constante. Tá? Então nós vimos esse modelo. Basicamente isso aqui, essa razão é obtida com essa célula de ponto triplo, ou seja, é esse número aqui que eu preciso para efetivamente calibrar esse meu termômetro e colocar ele em contato com objetos ou fluidos diferentes, E através da leitura do manômetro interno dele, eu obtenho a própria temperatura desse objeto ou desse fluido que ele está em contato. Tá? É basicamente isso. Bom, o que nós sabemos aqui é que uma convenção internacional estabeleceu a temperatura em Kelvin no ponto triplo, sendo como o valor 273,16 Kelvin. E essa questão do slide anterior, ela disse o seguinte: bom, se esse termômetro entra em contato com a água em ebulição, qual seria o valor da pressão nesse manômetro interno a esse termômetro especial, Então ele basicamente quer saber qual o valor dessa pressão aqui, quando eu coloco esse termômetro em contato com a água em ebulição, tá? Também na escala Kelvin, água em ebulição, a temperatura da água em ebulição pode ser obtida aqui com esse valor de 373,15 Kelvin. Essa é a temperatura da água em estágio de ebulição, Bom, o que falta aqui pra gente? Essa pressão no ponto triplo. E a questão nos deu, ou seja, essa pressão no ponto triplo, que eu vou escrever aqui no cantinho, ela tem um valor de 325 milímetros de mercúrio, ou seja, uma unidade de pressão dada pela altura da coluna de mercúrio. Tá? Então, uma unidade pode ser convertida em ATM, PSI, etc. Tá? Bom, então eu tenho todas essas informações. E aí vale a gente destacar uma coisa interessante sobre essa pressão aqui do ponto triplo. Eu tenho uma célula do ponto triplo, e ali dentro dessa célula de ponto triplo eu tenho também uma pressão, mas essa pressão é a pressão de vapor. Então não confundam a pressão de vapor no interior da célula de ponto triplo com esse P triplo aqui. Esse P triplo quer dizer a pressão do gás, não que está dentro da célula de ponto triplo, mas do gás que está dentro do bulbo do termômetro, quando este está em contato com a célula do ponto triplo. Então a gente tem que prestar atenção para não confundir essa pressão triplo aqui, como eu estou escrevendo, como pressão de vapor no interior da célula. Tá? Bom, então basicamente são essas as informações e eu preciso aqui isolar essa variável P. Então, portanto, essa variável P ela pode ser escrita como a pressão no ponto triplo vezes o valor da temperatura, e essa temperatura é a própria temperatura de ebulição que eu já conheço, aqui na escala Kelvin, tá? Tudo isso dividido pela temperatura no ponto triplo. Então, dessa forma, eu posso escrever pressão. Eu tenho todos esses 3 valores, já aqui em Kelvin, as 2 temperaturas, e a pressão em milímetros de mercúrio. Se você efetuar esse algebrismo, você vai encontrar exatamente esse resultado de 443,97, também na mesma unidade, milímetros de mercúrio. Portanto, essa aqui seria a leitura do seu termômetro que foi calibrado utilizando a célula de ponto triplo, tá?
Quando em contato com água, ebulição, na realidade não é a temperatura que essa questão está pedindo, né? Ela está pedindo, na realidade, qual a pressão que o manômetro vai estar marcando quando esse termômetro estiver em contato com a água, ebulição, né? Então essa é a solução do problema. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido essa observação que eu falei em relação à pressão do ponto triplo. É isso e até a próxima. Bom, pessoal, essa questão que vocês viram no slide anterior é uma questão que se refere a relações entre escalas termométricas, né? Diferentes escalas. Especificamente uma relação entre a escala Celsius, que vocês já conhecem, com uma escala arbitrária M, né? Então foi criada uma escala M e a gente consegue sim estabelecer uma relação entre essas duas escalas, assumindo um comportamento linear entre elas. Então, para todas as questões durante esse curso que vão envolver relações entre escalas, por mais que o enunciado da questão não diga, nós estaremos considerando que existe sempre uma relação linear entre uma escala arbitrária qualquer e as nossas escalas conhecidas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine e outras escalas, tá? Bom, então, já que a gente está assumindo um comportamento linear entre essas escalas, a gente pode desenhar o seguinte gráfico, né? Traduzindo aqui em termos gráficos, eu estou dizendo se esse eixo y é graus na escala m, como diz a questão, que é uma escala arbitrária, né? Esse eixo horizontal é a escala Celsius, né? E a questão diz o seguinte para mim, olha, foi dito o seguinte, nessa escala arbitrária, o ponto de fusão do mercúrio é 0 graus Celsius. Então, nessa escala m seria 0 graus Celsius. Entretanto, eu preciso saber, em graus Celsius, qual é a temperatura desse fenômeno bem particular para o mercúrio, né? Que é o ponto de fusão dele. Então, se você der uma pesquisada no livro ou na internet, você vai ver que em graus Celsius, esse ponto de fusão do mercúrio ocorre em menos 38,83. Então, eu tenho uma relação aqui, eixo y e x entre essas duas escalas, e eu tenho um ponto. Com isso, eu consigo traçar as suas coordenadas. Significa que, quando m é igual a zero, eu estou no ponto de fusão do mercúrio, mas para a escala Celsius, esse ponto aqui equivale a menos 38,83 graus Celsius. Eu não vou colocar aqui porque é redundante, é só a gente olhar o eixo aqui. Tá? Então, essas são as coordenadas do primeiro ponto. Um segundo ponto foi dado, ou seja, foi dito na questão que nessa escala arbitrária, o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição do mercúrio nessa escala arbitrária M equivale a 100 graus. Tá? Isso significa que exatamente aqui, ó, quando isso aqui equivale a 100 graus, nessa escala M, né, o mercúrio está em ebulição. Se você fizer uma pesquisa na escala Celsius, você vai encontrar que a temperatura de ebulição nessa escala, ebulição para o mercúrio, tá, é 356,7. Isso significa que eu teria esse ponto aqui de 356,7 graus. Tá? Então, como esses pontos aqui, ó, definem a coordenada desse pontinho aqui, eu consigo estabelecer a relação linear entre essas duas escalas que a gente já havia presumido no início da questão. Então, dessa forma, existe uma relação linear entre essas escalas e basta que eu conheça dois pontos para que eu consiga traçar essa reta entre as duas escalas. Tá? Então, basicamente, o que o enunciado da questão nos diz foi isso aqui, e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como é que é esse comportamento linear e de que forma eu consigo extrair informações dada essa linearidade entre as escalas. Tá? Bom, especificamente na letra A foi pedido o seguinte, qual é a temperatura de ebulição da água, não na escala Celsius que a gente conhece, né, que é 100 graus Celsius, mas na escala arbitrária M. Então, o que a gente precisa aqui é estabelecer, de fato, uma relação algébrica entre essas duas escalas, né, e converter um determinado valor em graus Celsius para essa escala M. Tá? Como é que a gente pode começar o entendimento dessa questão? Veja, aqui graus Celsius, aqui a escala M,
Eu sei que a temperatura de ebulição da água em graus Celsius ocorre em 100 graus Celsius, então seria mais ou menos por aqui, tá? Então isso significa que... Mas ao invés de chamar de graus Celsius, eu vou generalizar um pouquinho essa solução que a gente vai obter e eu vou chamar de alguma temperatura na escala Celsius. Da mesma forma que isso aqui seria alguma temperatura na escala M, escala arbitrária M. E eu quero justamente uma relação algébrica entre essas duas escalas, tá? Bom, de que forma eu consigo estabelecer essa relação? Observando que isso aqui é uma reta, né? Se vocês observarem atentamente, eu posso definir aqui esse triângulozinho que vocês estão vendo, tá? Isso é um triângulo retângulo, eu vou dar uma enfatizada nele aqui para vocês. Isso é um triângulo retângulo, tá? E, naturalmente, esse ângulozinho aqui a gente pode chamar ele de alfa, tá? Então, basicamente é o seguinte, em qualquer trecho dessa função retilínea, a inclinação é a mesma, porque é uma reta, tá? O coeficiente angular desse gráfico, ele é numericamente igual à própria tangente desse ângulo alfa. E a tangente desse ângulo alfa, ela pode ser definida através desse triângulozinho retângulo aqui, ou do triângulozinho maior, tá? Tangente de alfa, especificamente para esse triângulozinho menor, eu posso escrever como essa distância aqui, tá? E essa distância pode ser escrita aqui como Tm menos zero, tá? Então, eu vou até usar uma outra corzinha aqui, ó, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, é isso que eu vou escrever aqui. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é basicamente Tm menos zero, ok? Isso dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente eu posso escrever como Tc menos 38,83, atentem para esse sinal. Então, menos 38,83. Então, isso aqui é a tangente de alfa, porque é numericamente igual ao coeficiente angular dessa reta, ou seja, a inclinação dessa reta. Da mesma forma que a tangente de alfa pode ser calculada aqui com esse triângulo menor, eu posso efetuar a mesma operação com o triângulo maior, né? Isso significa que, para esse triângulo maior aqui, eu faria a mesma coisa, ou seja, quem é esse cateto oposto? Ele pode ser escrito como 100 menos 0, né? 100 menos 0. Isso dividido pelo cateto adjacente, que é tudo isso aqui. Ou seja, 356,7 menos 38,83. Legal. Então, eu consigo estabelecer uma relação entre esses dois valores de temperatura, e essa relação está aqui. Tá? Ou seja, dado uma temperatura em Celsius, eu consigo agora determinar qual seria a temperatura equivalente nessa escala arbitrária, presumindo que essas duas escalas têm uma relação linear entre elas. Tá? Então, bom, aqui é só algebrismos, né? Então eu posso aqui isolar esse Tm. Então esse Tm eu posso escrever ele como 100. Isso aqui, se você somar, vai dar 395,53. Isso aqui de baixo, tá? Esse termo aqui, ó, Tc mais esse 38, eu vou passar para o outro lado. Então aqui eu vou ter Tc mais 38,83. Então eu estabeleço uma relação um pouco mais simples aqui, isolando Tm, tá? Então para resolver o item A, basta eu substituir essa temperatura do ponto de ebulição da água por 100 graus Celsius. Então, dada essa temperatura em graus Celsius, eu consigo estabelecer o valor da temperatura nessa escala arbitrária Tm, tá? Um valor de temperatura relativo à ebulição da água, tá? Se você efetuar esse algebrismo aqui, você vai encontrar o valor de 35,1 graus na escala M. Essa é a solução do item A. Vou colocar aqui do lado o item A para a gente não esquecer. Essa é a solução do item A. Tá? Já no item B, pessoal, a pergunta é um pouco diferente. Veja, o questionamento é o seguinte. Dada, não a temperatura, mas uma variação de temperatura numa escala arbitrária M, se a variação for 10 graus M,
qual seria o valor dessa variação na escala Celsius? Agora, eu não quero uma relação entre temperaturas, eu quero uma relação entre variações de temperaturas. Então a gente tem que prestar um pouquinho atenção, porque não necessariamente obedece à mesma relação que nós utilizamos aqui, tá? Mas não é complicado. Veja, eu preciso, utilizando esse gráfico, estabelecer uma relação entre, não entre pontos de temperaturas, mas entre variações de temperatura. Mas se você reparar, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? E veja, esse lado aqui, ó, tá? Ele é Tm, se eu quiser esse comprimento, tá? Tm menos zero, ou seja, Tm menos zero, esse Tm menos zero é a minha própria variação de temperatura na escala M, né? Tm menos zero, isso é uma variação. Qual o valor dessa variação? É um valor arbitrário, não sei, porque eu não sei quem é Tm, tá? Então isso aqui é variação de temperatura na escala M. Legal, eu já sei que o termo variação de temperatura é exatamente esse cateto aqui oposto, tá? Da mesma forma que se eu fizer a temperatura em Celsius menos esse valor aqui, tá? O que eu tenho é uma variação de temperatura na escala Celsius, tá? Cujo valor também é arbitrário, porque eu não tenho Tc nesse caso, né? Nesse item B. Então isso aqui é a variação de temperatura na escala Celsius. E aí eu uso exatamente o mesmo raciocínio igualando os coeficientes angulares, tá? Isso significa que Tm menos zero, na realidade, isso aqui seria o meu próprio ΔTm, e isso aqui que está embaixo seria o meu próprio valor de ΔTc. Variação de temperatura na escala M, variação de temperatura na escala Celsius. Então a relação entre as variações está obtida através dessa equaçãozinha aqui. Tá? Bom, daqui em diante também é uma sequenciazinha de algebrismo, né? Essa questão ela pede o seguinte, ela te dá a variação de temperatura na escala M e te pede a mesma variação na escala Celsius, né? Então eu posso desenvolver essa questão logo aqui abaixo, ou seja, a variação de temperatura na escala Celsius, posso passar para o lado de cá, isso aqui vai dar 395,53, que é essa soma aqui que veio para cá, isso vezes ΔTm, tudo isso dividido por 100. Tá? E aí rapidamente a gente chega à solução do problema, ou seja, a variação de temperatura aqui em Celsius depende da variação de temperatura na escala M arbitrária, que foi dada, 10, né? Então, basicamente, substituindo esse carinha aqui, ó, por 10 graus, eu ia colocar um Kelvin graus M, eu consigo estabelecer quem é essa variação de temperatura em graus Celsius. Então, aqui eu tenho 10, um zero vai cancelar com esse zero, basta eu dividir isso aqui por 10, portanto, isso aqui vai dar aproximadamente 30, dividido por 10, né? 39,6, aproximadamente, graus Celsius. Então, esta é a solução do problema, especificamente aqui do item B. Tá? Então, aqui a gente só tem que atentar para o detalhe de que eu consigo determinar aqui uma relação entre temperaturas, mas também consigo determinar relações entre variações de temperaturas, e não necessariamente são iguais. Tá? Bom, uma outra forma um pouco mais rápida de resolver esse tipo de questão foi discutida na aula teórica de vocês, né? Onde eu exibi essa relação entre as escalas com os gráficos dessa forma aqui, ó. Né? Então aqui na minha escala M, tá? Na minha escala M, o zero era a temperatura de fusão do mercúrio. E o 100 era a temperatura de ebulição do mercúrio. Bom, eu posso fazer essa mesma escala e observar a relação aqui com a escala Celsius, né? Então repare que isso aqui é um método alternativo, a gente discutiu isso na aula teórica, né? Eu resolvi essa questão de uma forma um pouco mais detalhada para você entender essa questão de linearidade entre as escalas, tá? Mas essa questão pode ser resolvida com uma relação um pouquinho mais simples, e é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá? Mas fiquem à vontade de escolher o melhor método. Bom, a temperatura de fusão do mercúrio em graus Celsius equivale a menos 38,83 graus. Da mesma forma aqui, ó, a temperatura de ebulição, eu anotei aqui, 356,7 graus, né? Então, essa é a relação entre as duas escalas.
Então, ó, uma determinada temperatura aqui em Celsius, e aqui eu teria uma determinada temperatura na escala M, né? Então, a questão seria relacionar essas duas temperaturas, obtendo a relação que nós obtivemos aqui exatamente nesse trecho da dedução. Tá? E como vocês viram na aula teórica, a relação é muito simples. Tá? Sabendo dessa relação linear entre as duas escalas, tá? Se você faz um diagrama comparativo entre essas duas escalas aqui, estabelecendo quais temperaturas são relativas a cada fenômeno físico, né? Fusão do mercúrio ou ebulição do mercúrio, né? Eu posso estabelecer uma relação da seguinte forma. Essa variação, portanto, 100 menos Tm, dividido por essa variação, ou seja, 100 menos zero, isso equivale ao nosso coeficiente angular. Tá? Então, 100 menos Tm dividido pela variação total, que é 100 menos zero, isso tem que ser igual para qualquer escala que eu colocar aqui do lado, desde que essas escalas sejam lineares, tá certo? Então, desta forma, eu posso escrever essa relação 100 menos Tm dividido por 100 menos zero, ou seja, essa razão tem que ser igual à mesma razão, só que utilizando outra escala, tá? Portanto, 356,7 menos Tc, isso dividido pela escala total, que vai ser 356,7 menos, e aí de novo menos, 38,83. Então eu consigo estabelecer essa regrinha. Tá? Então, dessa forma, eu consigo isolar quem é Tm. Tá? Isolando Tm, eu vou ter a seguinte resposta. Aqui eu vou ter 100, isso aqui vai me dar 395,53, que é o resultado disso aqui. O 100 já foi para o outro lado. Né? Aqui eu teria 356,7 menos esse Tc, né? Lembrando que aqui eu tenho um menusinho. E aí o que eu posso fazer? Esse 100 que estava desse lado aqui, eu posso passar para o outro lado negativo, né? Menos 100. Tá? Então é isso que eu tenho. Ou eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então esse menos aqui vai embora. Aqui eu acabo criando um menos e isso aqui acaba virando um mais. Tá? Então, de novo, eu tenho uma relação entre Tm, que é essa temperatura na escala M, e a temperatura aqui, ó, na escala Celsius. Exatamente o que a gente chegou a discutir aqui, tá? Maravilha. Então, se eu usar essa relação ou se eu usar essa relação, eu obtenho o mesmo resultado para a temperatura aqui nesse item A, por exemplo, 35,1, e isso aí vocês podem testar em casa, né? Então, basicamente essa relaçãozinha que nós fazemos aqui, ela já leva em consideração o comportamento linear entre essas duas escalas. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Bom, já o item B, só para a gente discutir um pouquinho melhor, o item B não envolve a temperatura em si, envolve variação, tá? Mas o raciocínio é muito similar, ou seja, 100 menos Tm, isso seria equivalente a uma variação de temperatura. Portanto, esse numerador já representaria para mim a variação de temperatura na escala M, tá? Da mesma forma que 356 menos Tc representa a variação de temperatura aqui na escala Celsius, tá? Então, pessoal, basicamente aqui nós temos duas metodologias diferentes, tá? Aqui eu igualando os coeficientes angulares, tá? E essa igualdade aqui também é válida em função da igualdade dos coeficientes angulares. Então, embora pareça um pouquinho diferente, de fato essa relação e essa relação aqui são relações idênticas em função da mesma relação entre as duas escalas, que é a de linearidade, tá certo? Então, eu consigo resgatar aqui uma relação de ΔTm por ΔTc, tá? Então, eu chegaria numa relação aqui exatamente como nós chegamos aqui. Então, tanto um método quanto o outro método vai te dar os mesmos resultados, tá? Entretanto, aqui é preciso fazer uma análise gráfica, tem que ter um certo cuidado, e aqui um pouquinho mais direto, usando essas regrinhas aqui que nós vimos na aula teórica, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, bons estudos, até a próxima.
Bom, pessoal, essa questão que vocês viram no slide anterior, ela trata do fenômeno de dilatação linear, aquela dilatação que a gente considera ocorrer em uma dimensão, né? Então, isso está relacionado com variações de comprimento de um determinado material quando ele é submetido a uma variação de temperatura, tá certo? Bom, a questão nos disse o seguinte, são dois metais aqui, são informações de dois metais. O primeiro metal, ele tem um comprimento que eu vou chamar de L01 linha, e entendam isso como o comprimento inicial desse metal, de 30 centímetros. 30 centímetros. A princípio eu vou deixar em centímetros, mesmo isso ao final não vai fazer tanta diferença assim. Bom, uma outra informação é que ocorreu uma dilatação, ΔL1, dilatação desse metal número 1, foi de 0,065 centímetros, ou seja, essa é a dilatação dele quando ele é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então foram dadas essas informações acerca do metal 1, tá? Bom, foram dadas também algumas informações do metal número 2, onde o comprimento inicial desse metal número 2, que eu estou chamando de L02 linha, onde o zero significa que é inicial, né? Comprimento antes da variação de temperatura, tá? Esse comprimento também equivale a 30 centímetros, tá? E esse material, ele dilatou um determinado valor ΔL2 linha, um valor equivalente a 0,0350 centímetros, quando também submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então essas foram duas informações dadas pela questão, tá? E o que ele te pede na realidade é o seguinte, veja, agora eu tenho metal 1 e metal 2, né? Agora é feita uma combinação de partes desses metais 1 e 2, ou seja, a questão nos diz que agora é criada uma barra que eu vou chamar de comprimento L, tá? Essa barra, ela é composta pelos dois materiais, tá? Portanto, eu vou chamar de barra composta. Esse é o comprimento da barra composta. O comprimento da barra composta também equivale a 30 centímetros. Só que parte dessa barra é feita do metal 1, parte dessa barra é feita do metal 2, tá certo? Bom, além disso, quando essa barra composta ela é submetida a uma determinada variação de temperatura, a dilatação térmica que ela sofre equivale a 0,0580 metros. Isso também quando submetido a uma variação de temperatura equivalente a 100 graus Celsius. Tá? Bom, especificamente para essa situação, a gente pode desenhar o seguinte esquema. Aqui eu tenho a minha barra. Essa barra, ela tem um comprimento L, tá? Só que parte dessa barra é feita de um material que eu vou chamar de comprimento L01, sem linha, porque esses dois metais aqui foram experimentos separados, com comprimentos separados. Agora aqui a barra é composta do mesmo material, portanto, eu coloquei esse linha para a gente não confundir quem é L'01 e L01, tá certo? Então esse L01 é o comprimento do metal 1 nessa barra composta, tá? Bom, e naturalmente esse trecho que sobra aqui eu chamaria de L02, tá? Só que o L02 é o próprio comprimento total menos o próprio L01. Então isso aqui vai ajudar a gente, tá? Bom, é um fenômeno de dilatação linear. Nós vamos usar a relação de dilatação linear que nós vimos. Tá? Basicamente, essas informações aqui que a questão nos deu, nos permite calcular quem é alfa1, por exemplo. Eu posso determinar alfa1 como ΔL1', isso dividido por L01' vezes a variação de temperatura. Todos esses três fatores eu tenho, então eu consigo calcular facilmente quem é o meu alfa. Se você efetuar essas operações, você vai encontrar 2,167 vezes 10 a menos 5, isso aqui, graus Celsius elevado a menos 1, ou seja, unidade de coeficiente de dilatação linear. De forma equivalente, eu consigo determinar quem é esse alfa do metal 2, também pode ser obtido como ΔL'2, isso dividido por L02', ΔT, tá?
e efetuando essa operação, aí você vai encontrar 1,167 vezes 10 a menos 5, também graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Então essas informações iniciais, elas foram necessárias só para me fornecer os valores de α1 e α2, ou seja, os coeficientes de dilatação linear dos dois metais. Tá certo? Bom, então o que a questão está te pedindo é o seguinte. Legal, essa informação no metal 1, essa informação no metal 2. Agora, quando eu construo uma barra composta, tá? Existe um comprimento inicial do metal 1 e um comprimento inicial do metal 2 que juntos vão me dar esses 30 centímetros da barra composta. Tá? A questão te fala que se eu submeter essa barra composta a uma variação de 100 graus Celsius, eu tenho uma dilatação equivalente a esse número, tá? E o que ela me pede na realidade é quem é esse comprimento inicial do metal 1 e quem é o comprimento inicial do metal 2. É basicamente isso, tá? Então, com essas informações, a gente consegue escrever a seguinte relação. Veja, a dilatação térmica que essa barra composta sofre, ela equivale à dilatação térmica que o metal 1 sofre, adicionada à dilatação térmica que o metal 2 também sofre. Tá? Esse ΔL já foi dado, esse 0,0580 metros. Tá? Entretanto, esses dois termos aqui eu desconheço ainda, mas eu posso escrevê-los usando essa relação. Portanto, ΔL vai ser igual à relação de dilatação linear mesmo, ou seja, L01, α1, e eu tenho esse valor de α1, variação de temperatura, mais esse cara aqui. E eu posso escrever ele como L02, só que L02 a gente já definiu como esse termo aqui, né? Então L02 equivale a L menos L01. Isso vezes α2, variação de temperatura. Tá? Então dessa forma eu tenho ΔL, eu tenho α, eu tenho ΔT e eu tenho L, que é 30 centímetros. Tenho α2 também. Então minha única variável aqui é o L01, que eu posso isolar dessa expressão e determinar. Tá? Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Esse ΔL, ele pode ser escrito como? Né? Esse L01, eu posso colocar em evidência, então aqui eu ficaria com, além dele, eu vou colocar também o ΔT em evidência. Então, L01 e também o ΔT em evidência, eu vou ficar aqui com α1. Só que L01 ΔT, eu também tenho esse termo aqui negativo, tá? Então, eu vou ter que menos α2, tá? Além disso, eu tenho um termo positivo aqui, que é α2 ΔT vezes L, que sobrou. Eu não coloquei aqui em evidência junto, porque não tem termos em comum. Então, isso aqui é L α2 ΔT. Tá? Então, dessa forma, eu consigo isolar aqui quem é o meu L01. Eu posso escrever esse L01 como o meu ΔL. Esse ΔL, esse termo que está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Portanto, L α2 ΔT. Tudo isso dividido pelo contraste aqui nesse coeficiente de dilatação linear entre os dois metais. A questão me deu 0,0580. O L eu tenho 30 centímetros, α2 eu tenho o valor de α2, variação de temperatura vale 100, α1 e α2 eu tenho aqui, então eu tenho todos os termos, tá? Então, efetuando esse algebrismo aqui, você vai encontrar como comprimento inicial desse metal 1 o valor de 23 centímetros. Tá? Então, portanto, esse aqui é o comprimento inicial do metal 1 que compõe essa barra composta. Tá? E aí, naturalmente, o L02, eu calculo ele como, de fato, L menos L01. 30 centímetros menos 23 centímetros, 7 centímetros. Então, está aqui a solução do meu problema. Ou seja, inicialmente, antes da variação de temperatura nessa barra composta, essa barra composta já era composta de dois comprimentos diferentes, L01 valendo 23 centímetros e L02 com 7 centímetros. Juntos dão 30 centímetros. E aí, se eu aqueço esse material, naturalmente eu vou encontrar essas configurações aqui, nesses valores que foram dados, 0,0580 metros, quando submetido a uma variação de 100 graus Celsius. É isso. Espero que vocês tenham entendido, né, essa discussão em torno dessa questão.
e até a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão que vocês viram no slide anterior, ela se refere a um processo também de dilatação térmica que ocorre numa placa, tá? E nessa placa foi feito um orifício, né? E aí a questão envolve as novas dimensões desse orifício, ou seja, desse espaço vazio, mediante uma variação de temperatura, tá? Então aqui basicamente a gente tinha uma chapa de metal. Essa é uma chapa metálica e foi feito um orifício no centro dessa chapa metálica, tá? E aí, esse orifício, ele tem um determinado diâmetro. Esse diâmetro eu vou chamar de D0, tá? Esse diâmetro foi dado, ou seja, o valor de D0 equivale a 1,35 centímetros, tá? Bom, esse diâmetro, o zero indica que é o diâmetro numa temperatura dita inicial, e essa temperatura inicial é a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, tá? Qual a questão? A questão é o seguinte, essa chapa foi submetida a uma temperatura final agora de 175 graus Celsius, né? Então, de 25 para 175, 150 graus Celsius de variação de temperatura. Tá? Então, a partir dessa variação de temperatura, como é que fica a relação entre áreas, né? Mais especificamente, na letra A questão te pediu algo muito simples, ou seja, determine qual é a área desse orifício na temperatura inicial, ou seja, na temperatura ambiente, tá? Então, como já deu o diâmetro, é muito simples, né? A área é πr ao quadrado, se eu quiser no lugar de r usar o d, né? Eu posso escrever a área como π d, no caso d0, ao quadrado dividido por 4. Lembrando que o diâmetro é 2r, ou r é d sobre 2, tá? Então, dessa forma, tendo π d0 ao quadrado e dividindo por 4, eu consigo calcular esse valor de A0. Se você efetuar essa operação aí, você vai encontrar o valor de 1,431 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Essa é a área inicial. Na letra B agora, ele te pede um novo valor da área numa temperatura agora de 175 graus Celsius, né? Como é que eu determino essa temperatura? Bom, nós vimos a relação de dilatação linear, ou seja, dilatações que ocorrem em uma dimensão, né? E nós vimos também o comportamento de corpos, de dilatação de corpos com orifícios, né? O que acontece com aquele espaço de vazios mediante uma variação de temperatura. E nós vimos que esse furo, na realidade, com o aumento da temperatura, ele vai aumentar o seu diâmetro ou a sua área, né, como se tivesse de fato preenchido pelo próprio material que compõe a placa, né? Então, basicamente, eu posso interpretar o furo como um material da própria placa e obter ali uma relação de quanto dilatou esse material fictício. Lembrando que na realidade ele é um espaço vazio, né? Tá? Ótimo. Só que a gente pode lembrar aqui o seguinte, nós vimos uma relação para dilatação linear e depois para volumétrica, nada em termos de superfície, tá? Mas veja, a dilatação linear foi definida como comprimento inicial alfa delta t. O que é essa equação de dilatação linear? É a dilatação que ocorre ao longo de uma dimensão do objeto, tá? Então, isso aqui é um objeto em duas dimensões. Se eu considerar muito fininha a espessura, duas dimensões, ok? Entretanto, eu posso analisar o que acontece com a temperatura, ou seja, eu posso analisar o efeito de dilatação ao longo de uma grandeza unidimensional, como, por exemplo, o próprio diâmetro do furo. Tá? Então, o diâmetro do furo é uma medida de comprimento, ou seja, unidirecional. Então, eu posso usar essa relação de dilatação linear para monitorar o crescimento ou o decrescimento do diâmetro desse furo, aí, mediante variação de temperatura. Isso quer dizer que, no lugar de ΔL, eu posso usar a variação do diâmetro do furo. Então, a dilatação do diâmetro do furo pode ser obtida como o valor do diâmetro inicial vezes alfa, e esse alfa é o alfa do próprio material. Esse material é o aço, tá? A questão não deu. Então, eu vou colocar aqui numa outra coloração. O coeficiente de dilatação do aço é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1.
só você recorrer a alguma tabela ou dar uma olhada na aula teórica, tem uma tabelinha que eu coloquei lá e mostra o coeficiente de dilatação do aço, tá? Então, de fato, a gente tem que entender um furo como se fosse preenchido com o próprio material. Então, eu vou estar acompanhando a dilatação desse diâmetro desse furo, como se o furo fosse composto pelo próprio aço, tá certo? E isso aqui, na realidade, é a temperatura, variação de temperatura. Tá? Então, o item número B, ele nos pediu o seguinte: qual o valor da nova área desse orifício? Eu tenho que calcular o novo diâmetro desse orifício. Tendo o diâmetro, eu acho a nova área. Tá? Então, é uma questão bem simples. Tá? Eu posso escrever o seguinte, ó, portanto, o diâmetro final, ou o novo diâmetro, vai ser quem? O diâmetro inicial, que é óbvio, mais a variação no diâmetro. O quanto que ele cresceu, que é exatamente essa expressão. Portanto, eu posso escrever isso aqui como D0. E aqui eu já posso colocar em evidência, isso aqui vai me dar 1 mais. Quem é delta D0? Exatamente isso aqui. D0 já está em evidência, aqui sobrou só o alfa delta T. Tá? Então, portanto, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Essa nova área, ela pode ser obtida como π. E aqui eu preciso do novo diâmetro. O novo diâmetro, que é o diâmetro final, é esse diâmetro aqui. Eu tenho D0, eu tenho alfa, eu tenho ΔT. Então isso aqui é calculado. 1 mais alfa do aço, ΔT, tudo isso aqui ao quadrado e tudo isso aqui dividido por 4. Essa é a nova área. Tá? Eu tenho todos esses valores. Ao efetuar essa operação aí, você vai encontrar uma área de 1,436 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Portanto, essa aqui era a área do furo na temperatura ambiente e essa aqui é a nova área do furo quando submetida a uma variação de temperatura de 150 graus, tá? Ou seja, esse ΔT aqui de 150 graus. Então foi uma variação muito pequenininha, se você observar aqui 0,005 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, tá? Mas essa variação ela pode ser relevante dependendo de qual contexto vai ser utilizada essa peça aí, tá certo? Bom, era isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Bom, pessoal, essa quinta e última questão trata do fenômeno de dilatação volumétrica envolvendo líquido e também sólido. Basicamente, ela diz o seguinte, tá? Existe um determinado recipiente cilíndrico, e eu vou desenhar ele aqui. Esse cilindro é composto por um vidro comum. Vou desenhar ele aqui com uma certa espessura. Esse recipiente de vidro, ele contém no seu interior, que é o que eu estou desenhando aqui, nessa superfície livre, tá? Ele contém azeite. E esse material aqui é composto de vidro, como eu disse. Tá? Então é basicamente um reservatório cilíndrico contendo um fluido lá dentro. E esse fluido é azeite, tem toda uma contextualização, uma questão que não vem em casa aqui. Bom, o que foi falado em relação à questão? A questão, ela deu uma altura relativo aqui ao vidro, né? Ele chamou essa altura, eu vou nomear aqui, na realidade, a altura inicial do vidro. Esse H0V, tá? E aí, repare que eu estou tomando como meu nível zero aqui, ó, exatamente esse nível zero do copo, né? Ou seja, Y aqui é igual a zero, tá? A quantidade de vidro aqui embaixo, ela não me interessa, né? Então, só o meu nível zero é considerado o fundo do recipiente, né? Onde eu começo, onde eu tenho a possibilidade de inserir material, né? Que é o óleo no caso. Tá? Então, daqui para baixo não vai ser interessante para essa questão. Bom, então o que a questão deu foi exatamente esse valor, HOV aí, H0V, né? E na realidade isso aqui é 10 centímetros, tá? Isso aí foi dado. A questão nos disse também que essa distância do topo do vidro até a superfície livre do fluido, o azeite, é uma distância chamada aqui, eu vou chamar de altura do ar, esse ar que está aí dentro, né?
e isso aqui equivale a 3 milímetros. Isso também foi dado, tá? E aí, naturalmente, eu posso definir aqui uma outra variável, tá? Que eu vou chamar aqui de altura inicial do azeite. Então essa é a configuração inicial que eu tenho, onde essa altura inicial do azeite, ela pode ser determinada como a diferença entre essas duas, ou seja, a altura inicial do vidro menos essa altura aí de ar. Portanto, essa altura inicial do azeite, de acordo com esse meu sistema de referência aqui, pode ser escrito como 0,097 metros. Ótimo. Bom, o que mais nos deu ou disse a questão, né? A questão nos deu também o parâmetro beta. O beta do vidro, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, equivale a 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Já o coeficiente de dilatação volumétrica do fluido, o azeite, 6,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? Então ele também deu essa informação, uma informação extremamente relevante. Ou seja, pelo que a gente está vendo, o coeficiente de dilatação do azeite é maior, ou seja, o coeficiente de dilatação do fluido que está aqui dentro é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Isso significa que, por uma determinada variação de temperatura, o fluido vai ter uma maior dilatação, ou seja, o volume dilatado de fluido vai ser maior do que o volume expandido do vidro. Tá? Bom, e essa questão nos disse que a temperatura inicial é 22 graus Celsius. Ou seja, essa situação ela ocorre para essa temperatura de 22 graus Celsius. Tá? Bom, nós já vimos que o azeite dilata mais do que o vidro. Isso significa que por uma determinada variação de temperatura ou em alguma temperatura pode ocorrer o transbordamento desse fluido. Ou seja, existe uma determinada temperatura que eu vou submeter esse sistema aqui e o azeite vai começar a transbordar desse recipiente. Tá? Então, basicamente uma competição entre dois processos. A expansão do azeite e a expansão do vidro. A questão é que quando o vidro expande, ele acomoda, ele consegue acomodar mais azeite. Né? Só que o que o vidro expande não é suficiente para acomodar toda a variação de azeite durante uma determinada variação de temperatura. Tá? Então, nesse processo, fatalmente, para uma temperatura vai ocorrer o transbordamento. E é isso que a gente vai analisar aqui. Ok? Bom, primeiro eu quero estabelecer alguma condição de transbordamento. Tá? E eu vou escrever o seguinte, uma relação um tanto quanto óbvia, que é a seguinte. Se o volume de azeite for maior ou igual ao volume do vidro, se o volume do azeite for maior ou igual ao volume do vidro, eu estou na situação de transbordamento. Tá? Quanto maior, né? Tem o mínimo possível, que é quando é igual. Né? Quando VA é igual a V, significa que está no limite do transbordamento. Quando VA é maior do que V, o fluido já caiu. Né? Então essa relação é uma relação extremamente razoável, né, para essa situação. Ou seja, o volume final do azeite tem que ser maior ou igual ao volume final que comporta o vidro. Tá? Legal. Agora, como é que eu consigo escrever o volume final do azeite? Se vocês concordarem comigo, eu vou escrever a seguinte relação. O volume final do fluido, o azeite, ele vai ser o volume inicial do azeite, que era o volume nessa condição, mais uma dilatação ou variação desse volume do azeite. Então, é essa situação inicial mais uma variação que o azeite vai sofrer em termos do seu volume. Tá? Isso tem que ser maior ou igual à mesma situação para o vidro. O volume final do vidro ele vai ser o volume inicial do vidro mais uma variação de volume relativa ali à dilatação do próprio sólido, tá? Nesse caso aí o vidro. Bom, e aí eu vou desenvolver essas relações. Vejam, o volume inicial de azeite eu posso calcular. Isso aqui é um recipiente cilíndrico. Eu não tenho a área da base, mas mesmo assim eu vou escrever a área da base. O volume eu determino com área da base vezes a altura de azeite. Tá? Então, a área da base vezes H, 0A.
Isso aqui é o meu volume inicial de azeite. Mas, como é que eu determino a variação de volume de um fluido? É o volume inicial desse fluido, portanto, esse mesmo termo. Então, eu vou repetir ele, área da base, a altura inicial do azeite, portanto, o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do fluido, que é o azeite, vezes a variação de temperatura, onde essa variação de temperatura é alguma temperatura final menos a temperatura inicial que eu sei, que é 22. A única coisa que eu não sei aqui, no final, né, vai ser a temperatura, tá? Que é o que eu quero de fato. Tá? Então, esse termo ele tem que ser maior ou igual ao outro termo que eu já vou escrever aqui. Que é o volume inicial do vidro. Nessa condição aqui, teria a mesma área da base, é um cilindro, vezes a altura inicial do vidro, mais esse termo aqui, ΔVV, que significa a dilatação volumétrica do vidro. E eu posso escrever como o volume inicial do vidro, portanto, de novo, esse mesmo termo, similar ao lado de lá, né? Portanto, ABH0V, vezes o coeficiente de dilatação do vidro agora, vezes a variação de temperatura, que é T menos 22. Então, tem uma relação como essa aí, extensa. Alguns termos eu não conheço, como, por exemplo, a área da base. Só que a área da base, ela está presente em todos os termos, então eu posso cancelá-la. Então, se eu cancelo a área da base, a única variável que eu não tenho é a temperatura, tá? E eu estou achando a temperatura para essa condição aqui, que é uma condição de transbordamento, tá? Bom, vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui, né? O que eu posso escrever aqui? Aqui eu tenho HOA, aqui eu tenho HOA beta A, T menos 22, só para dar uma limpada nisso aqui. O que sobrou do outro lado? HOV mais H0V, beta V, T menos 22, tá certo? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu vou trazer esse termo aqui para esse lado e esse termozinho eu vou jogar para o outro lado. Então, aqui eu posso escrever a seguinte relação. Eu vou ter T menos 22. Coloco isso em evidência, portanto, o que eu vou ter aqui desse lado vai ser o que sobrou. HOA beta A. Quando eu joguei esse cara aqui negativo, eu vou ter H0V beta V. Tudo isso tem que ser maior ou igual ao que já estava lá, que é o H0 do vidro, menos esse termo que é o H0 do azeite. Tá? Então, quem é que eu quero determinar aqui? É a temperatura para essa condição de vazamento. Tá? Então, eu posso escrever aqui uma equação um pouquinho melhor. Essa temperatura ela pode ser definida como, na realidade eu estou antecipando aqui o igual, né? Mas a relação que nós iremos chegar aqui imediata é que a temperatura ela deve ser maior ou igual a um determinado valor. Né? E que valor seria esse? Seria HOV menos HOA dividido por esse termo aqui entre colchetes, ou seja, HOA beta A menos HOV beta V. Lembrando que aqui eu tenho um menos 22, então eu vou passar esse cara negativo, que está negativo, positivo para o outro lado, 22. Então a resolução da questão é basicamente essa, né? Para qualquer temperatura maior ou igual a esse valor aqui, tá? Onde eu conheço cada um desses termos, tá? Qualquer temperatura maior ou igual a isso, o fluido ele está na situação de transbordamento, tá? A questão ela pede o seguinte: não é qualquer temperatura, tá? Qual a temperatura em que o processo de transbordamento inicia? Então eu estou na condição iminente, vai começar a ocorrer o transbordamento. Então é o valor mínimo de temperatura em que o transbordamento ocorrerá. Isso eu posso obter usando uma igualdade, né? Que é o mínimo da temperatura que atende à condição de transbordo. Então, na realidade, quando a temperatura for igual a essa operaçãozinha aqui, ó, e aí, vamos lá, quem é H0V? Isso foi dado 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, menos H0A do azeite, a gente já calculou, 0,097 metros, ok? Tudo isso dividido pelo produto,
desse termo, 0,097 vezes o beta-A, que é 6,8 vezes 10 a menos 4, ou seja, isso aqui, menos o 0,1, que é esse termo aqui, vezes o beta-V, que é 2,7 vezes 10 a menos 5. Vou colocar aqui um colchete em tudo isso. Vou melhorar essa expressão aqui um pouquinho, para ela não ficar tão feia. Isso aqui é a minha temperatura, e aí eu não posso esquecer aqui do 22. Tá? Então, efetuando essa álgebra aqui, pessoal, vocês vão encontrar que na temperatura igual, na realidade, aproximadamente 69,42 graus Celsius, exatamente nessa temperatura, o azeite ele vai começar a transbordar desse copo de vidro, tá? Lembrando nesse caso que a gente levou em consideração o próprio aumento de volume do vidro, né? Então, uma questão interessante envolve dilatação, tá? Dilatação volumétrica de materiais em fases diferentes, né? Sólido e líquido, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, não só essa, como as outras 4 questões, portanto, espero que vocês tenham entendido essas 5 questões, que abordam aí o início de termodinâmica. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.